Vamos trazer mais uma informação aqui para vocês, porque depois daquele encontro com Volodymyr Zelensky na Casa Branca, Donald Trump agora tem a missão de falar novamente com Vladimir Putin. E em uma entrevista a uma rede norte-americana, né, Eliseu Caetano, ele já mudou um pouquinho o discurso otimista sobre a possibilidade de um encontro das três partes, sobre a possibilidade de Vladimir Putin assinar, assim, um cessar-fogo imediato. Conta pra gente, meu amigo, cada dia é uma novidade com Donald Trump. Exatamente. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Ontem mesmo a gente falava aqui na programação da Jovem Pan sobre esse encontro de Donald Trump na Casa Branca, na capital Washington, com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e líderes da União Europeia. Bom, o encontro foi considerado um sucesso por todas as partes envolvidas. Parece que, informação de bastidor, chegaram ali num consenso. Mas esse consenso precisa ser levado para a contraparte, no caso, a contraparte russa. E aí a gente fala de Vladimir Putin, com quem Donald Trump já tinha tido um encontro na sexta-feira passada no Alasca. Encontro esse também presencial. Agora, o que chama atenção nesse momento é esse recuo, né, no pensamento, na retórica do presidente Trump, porque até semana passada ele falava, olha, não podemos falar sobre paz na guerra entre Rússia e Ucrânia se não falarmos de um cessar-fogo imediato. Então, primeiro um cessar-fogo, depois a gente fala sobre paz. E aí, de ontem para cá, o que mudou foi ele não quer mais um cessar-fogo. E aí, inclusive, alguns líderes da União Europeia ficaram ali meio bravos com essa mudança de opinião de última hora por parte de Donald Trump, porque Trump falou com todas as letras, olha, um cessar-fogo imediato talvez não seja necessário, eu sou a favor do fim da guerra em caráter definitivo, e é por isso que ele pretende batalhar nesse encontro que ele deve ter já na próxima semana, um encontro tripartite entre Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, mais ele. Então temos duas questões aí. Primeiro, o encontro A3. Mas cadê os líderes da União Europeia? E eles já estão bravos por não estarem incluídos nessa lista, porque querem participar, se acham no direito e no dever de participar, porque afinal de contas são vizinhos, não é verdade? 2, a mudança de opinião de Donald Trump, porque se antes ele falava do cessar-fogo e agora ele diz que não é mais necessário, por quê? E aí muito se tem falado por aqui, não apenas na mídia americana, viu, Cine? Mas de uma maneira geral, até nos bastidores do poder em Washington, que essa mudança de opinião de Donald Trump se deve à conversa que ele teve com Vladimir Putin na sexta-feira. Parece que ali já ficou acordada alguma coisa. E essa coisa que teria ficado acordado no encontro entre eles dois sexta-feira lá no Alasca foi o que foi repassado ontem para os líderes da União Europeia, mais Volodymyr Zelensky. Só que agora o seguinte, as partes diretamente envolvidas, e aí a gente fala de Rússia e Ucrânia, precisam obviamente acordar isso. E aí, nessa reunião com o líder ucraniano ontem, por exemplo, Trump disse que a Ucrânia ficará com muito território ainda, ou seja, dando a entender que o país deve perder aquelas áreas que já foram conquistadas pela Rússia durante essa guerra. E também que as garantias de segurança não serão iguais a da OTAN, algo que Volodymyr Zelensky não abre mão. Ou seja, há muitos pontos que ainda precisam ser ligados e, claro, a gente vai seguir de perto acompanhando tudo aqui, ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você no estúdio, meu querido Cine. Valeu, Eliseu Caetano. Um abração para você aí nos Estados Unidos. Obrigado sempre, meu amigo. Alan Gani, tudo indica que um acordo vai passar pela concessão de terras. Vai. Só que Volodymyr Zelensky já mencionou que a própria Constituição ucraniana não permite nenhum tipo de entrega de território para outra nação. O que você acha que vai ser o desfecho dessa história? Ou não vai haver desfecho e, mais uma vez, a gente vai acreditar no conto do Donald Trump de que a solução estava próxima? Olha, a curto prazo eu não vejo desfecho. Agora, a médio e longo prazo, o único desfecho possível para essa história é, sim, a concessão dos territórios da região do Donbass, da Crimeia, que é a exigência do Putin para o fim da guerra, mais a garantia de que a Ucrânia não vai avançar para a OTAN, não vai fazer parte da OTAN. Esse, Evandro, é exatamente os termos colocados em abril de 2022. Ou seja, toda a concessão vai ser dele. Exatamente. No início da guerra, quando Zelensky foi procurar o Putin, era exatamente esse acordo, no Acordo de Istambul, e
Quem é que recusou à época? Foi o Biden e Boris Johnson, que deu o aval para o Zelensky dizendo o seguinte, recuse. Exatamente o mesmo acordo, só que neste tempo, né, que aí se passaram 3 anos, morreram aí praticamente 1 milhão de ucranianos. Pois é, e não houve nenhum tipo de solução dentro dessa estratégia trabalhada por Volodymyr. Eu defendia que era necessário este acordo, seria a solução menos pior para a Ucrânia. Se apanhou. Apanhei, só que hoje, né, o tempo me disse que eu estava certo, porque neste tempo morreram 1 milhão de ucranianos. Agora, 4h24, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo, já espero vocês. E Gani, nas outras plataformas a gente segue, eu só quero te fazer uma pergunta. E você fazia essa análise baseado na geopolítica e na história daquela região? Exatamente. Por quê? Porque o leste ucraniano, primeiro, ele tem uma identificação muito forte com a Rússia. Segundo, no final da década de 90, houve um acordo entre Rússia e Estados Unidos de não expansão da OTAN para o leste europeu. E não tem nada assinado. Basta ir na George Washington University que você vai ter lá memorandos, toneladas de memorandos afirmando isso. O próprio Jeffrey Sachs, o economista que participou ali da transição, confirma isso. Outras autoridades americanas confirmam isso. Evidentemente que essa expansão da OTAN, ela não foi respeitada. Os Estados Unidos falaram para a Rússia à época, não vamos expandir para o leste europeu. Os russos viraram as costas, a primeira coisa que eles fizeram foi expandir. Expandiram para Iugoslávia, antigo, esqueci o nome dele, Tito. Isso, Joseph Broz Tito. Isso. Claro. Era aliado histórico, né, da Rússia, viraram as costas, então foi tido ali como uma traição. Depois, em 2007, novamente, Evandro, a Rússia deixa muito claro, olha, vocês já expandiram muito a OTAN para o leste europeu, mas Geórgia e Ucrânia é linha vermelha. Eles estão avisando, se vocês insistirem, vai ter guerra. O que aconteceu? Insistiram em 2014. Teve toda uma revolução dentro da Ucrânia, chamada de Maidan Revolution, mas calada, né, com uma revolta civil da população, pessoas morreram, e aí ali no leste, forças russas atuaram ali juntamente porque tem a população russa, uma identificação muito forte. E na divisão dos territórios acabou ficando na Ucrânia. E acabou ficando na Ucrânia. E ali houve o Acordo de Minsk, que era a autonomia do leste da Ucrânia. Pergunto, foi respeitado o Acordo de Minsk? Não foi respeitado o Acordo de Minsk. Aí você teve todas as condições para a guerra ocorrer. Ô Fábio Piperno, você acredita que Volodymyr Zelensky agora esteja entre a cruz e a espada? Ou seja, fazer uma concessão e correr o risco de isso parecer uma derrota política e de uma estratégia traçada há anos, ou fazer uma concessão e impedir que mais pessoas continuem morrendo e que haja uma pacificação na rotina de vida dos ucranianos que estão sendo severamente impactados desde o início dessa invasão pela Rússia? O que sobra para Volodymyr Zelensky agora? Porque a gente sabe, os culpados são os invasores. Quem invadiu foi a Rússia. Mas o próprio Gani já falou toda a questão geopolítica que envolve esse conflito ao longo dos tempos. Como é que você avalia a resposta que Volodymyr Zelensky precisa dar nesse momento? O que se negocia agora é o tamanho da derrota dele. Ele não vai ganhar a guerra no terreno militar. Veja, essa região ela é muito complicada realmente. A Crimeia é a região fundamental para que a gente entenda esse mundo que acabou ganhando protagonismo depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque foi na Crimeia, na cidade de Yalta, onde Stalin, Churchill e Roosevelt fizeram a partilha e estabelecendo as várias áreas de influência de cada um. Muito bem. Naquele momento, a Crimeia era um pedaço da Rússia. Só que em 1954, Nikita Khrushchev, para fazer um gesto lá e tal, parará, ser bacana lá com o pedaço ucraniano. Tinha origem naquela região. Pois mandou lá, falou, olha, então é o seguinte, Ucrânia, a Crimeia agora fica com vocês. Mas ele não imaginava que naquele momento, que um dia
a Ucrânia fosse separada da União Soviética. Quando a Ucrânia se separa da União Soviética, ela leva a Crimeia junto. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Porque, afinal de contas, a maior parte da população da Crimeia é composta por pessoas de origem russa. Aí estabeleceu-se essa confusão que perdura até hoje. Só que agora, veja, é preciso que alguém dê para o Trump a biografia do Mané Garrincha, né? Porque o Mané Garrincha foi quem cunhou a célebre frase: "Ô professor, o senhor já combinou com os russos?" Falo, né, para o técnico da seleção em 58, né? Que ele pegou e falou: você ataca por antes do jogo Brasil-União Soviética. Você faz isso, aquilo, e o Garrincha ouvindo: "Ô professor, o senhor já combinou com os russos para acontecer tudo isso?" Porque é o seguinte, o que nós vimos ontem foi um espetáculo de relações públicas. E é óbvio que aqueles europeus que estavam lá, eles não combinaram nada com o russo Putin. O que o russo Putin provavelmente falou para o Trump? Trump, bacana, é a 7ª vez que a gente se encontra. Você tem muito mais intimidade comigo do que você tem com todos esses governantes europeus, porque quando você foi presidente pela primeira vez, nenhum deles estava sentado lá na cadeira, mas eu estava e a gente se conhece muito bem. Então, Trump, jogou olho no olho, é o seguinte: não vou dar a Crimeia, não vou dar o Donbass, não vou dar coisa nenhuma que já foi conquistada no campo militar. E tem mais uma outra coisa: não aceito a Ucrânia na OTAN. Se você topar tudo isso, a gente encerra a guerra.